Olá, meninas, boa noite. Tudo bem com vocês? Gente, nós temos duas pessoas, vamos só. Eu vou esperar só até umas 7h20 para ver se chega mais alguém, só mais uns 2 minutinhos. E aí a gente inicia, tá?
Gente, nós vamos iniciar, tá? São 7h25 quase, né? A gente tinha marcado para 7 horas, acabou que eu me atrasei um pouquinho, né? Hoje eu dou aula o dia todo, aí ficou meio complicada aqui a organização da passagem da tarde para a noite, né? Por isso que eu acabei me atrasando um pouquinho. Mas já são 7h25 e véspera de feriado também, pode ser que o pessoal não esteja tão animados com a aula hoje, né? Apesar de ser uma aula importante para que a gente repasse as informações sobre os estágios, né? Ou então porque o pessoal está chegando mesmo no trabalho, essas coisas assim, né? E aí a gente vai iniciar, eu estou gravando a aula, né? Qualquer coisa, o pessoal que não pôde participar pode assistir posteriormente, e aí qualquer coisa vai tirando as dúvidas no decorrer do processo. E aí, gente, eu queria só... Queria dizer a vocês o seguinte, a gente dividiu essa apresentação de hoje, né? É uma aula, sim, tá? É a nossa aula inicial, e aí a gente vai estar dividido em duas partes, uma de orientação do trabalho, né? A gente vai apresentar para vocês como vai se dar o nosso estágio, tá? Como que ele está programado para acontecer. E a gente vai ter uma segunda parte, que é a parte de discussão mesmo, tá? Que é a parte um pouco mais teórica, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre o estágio, tá? Principalmente o estágio para a formação dos professores. Tá? Então, vai estar dividido dessa forma a nossa aula de hoje. Tá? A previsão é que a gente consiga, no máximo, até 9 horas, encerrar. Tá? A ideia não é ficar aqui durante muito tempo, é mais para orientação mesmo. E eu gostaria que vocês pudessem, assim, vocês prestassem bastante atenção nesse primeiro momento e vocês aproveitassem esse momento também para tirar todas as dúvidas que vão aparecer em relação ao estágio, tá? Então, todas as dúvidas que aparecerem, que surgirem em torno de como que a gente vai funcionar, né? Esse é o momento para vocês tirarem as dúvidas, tá? Para a gente ir esclarecendo o maior número de dúvidas possíveis. Claro que a gente sabe que vai aparecer, né? Outras vão aparecer, outras vão surgir, né? A gente está vivendo um momento ainda atípico, né? E que a gente não tem tanto contato. A disciplina de estágio, ela é uma disciplina que, apesar de ser um estágio supervisionado, a gente não se encontra, como todas as disciplinas, né, semanalmente. Então, isso acaba dificultando um pouco o nosso funcionamento, né? A gente se encontra, durante esse estágio mesmo, a gente tem programado apenas 3 encontros, né? E sendo esse o primeiro, e aí a gente vai ter mais um encontro ainda no mês de abril, e depois só na apresentação final do estágio, né? Então, a gente só se encontra pouquíssimas vezes, né? Então, todas as orientações que a gente vai dando vai ser nesse decorrer do estágio, vão ser orientações mais pontuais, mais individuais. Mas aí é importante que nesse começo, né, vocês tirem todas as dúvidas possíveis, né, para que a gente garanta um bom andamento aí, né, seguir o fluxo, né, do nosso estágio, tá? E aí, vejam, essa é a disciplina de estágio fundamental, né, ensino fundamental 1, tá, gente? Eu vi que as meninas estavam falando no grupo e tal. Gente, a pedagogia, ela trabalha, né, na docência, tá? Principalmente com as séries iniciais, os anos iniciais do ensino fundamental, tá? Que a gente também chama de professor polivalente. Então, quando a gente faz estágio no ensino fundamental, é no ensino fundamental 1, tá? Então, esse é o segundo estágio, por isso que tem estágio 2, né? Mas, na verdade, a gente trabalha com educação infantil e educação infantil é o nosso estágio 1, né? E o nosso estágio 2, que é ensino fundamental séries iniciais, tá? Que ele vai do primeiro ao quinto ano, tá? Então, são essas as turmas
que vocês vão ter para atuar, certo? E aí, outra questão do nosso estágio, que é específico desse estágio de educação, do ensino fundamental, é que vocês têm a opção, né, de, para além de fazer o estágio, né, vocês podem fazer ou o estágio nas séries iniciais, regular, tá? Ou vocês também podem aplicar o estágio de vocês na educação de jovens e adultos, certo? E aí também o segmento que é correspondente ao ensino fundamental 1, tá, gente? Então, há essa possibilidade também, né? Vocês não precisam fazer o estágio especificamente com as crianças, né? Vocês podem fazer com a educação de jovens e adultos dentro do segmento do ensino fundamental, anos iniciais, tá bom? E aí, gente, vejam, qual é o objetivo da disciplina de estágio, né? Gente, toda disciplina de estágio, ela visa essa articulação, né? Esse pensamento reflexivo sobre a prática pedagógica, né? Então, a ideia do estágio é que a gente promova, né, a realização de experiências de ensino e aprendizagem, visando a prática de formação profissional de vocês, né, tanto uma prática inicial quanto uma prática continuada, que seja alicerçada no desenvolvimento de competências e habilidades e no exercício também do pensamento reflexivo e crítico no campo de estágio, tá? Então, a ideia é que vocês possam observar, refletir, né, sobre a atuação docente na escola, tá? Nesse segmento, e vocês vão refletir de forma crítica, né? De forma criativa também, tá? E não só refletir, né? Não só olhar, mas também colocar em prática determinadas vivências, tá? Vivências correspondentes a de um docente das séries iniciais, né? De um pedagogo que é docente das séries iniciais do ensino fundamental, tá? Então, o objetivo da disciplina é promover essas experiências, tá? Essas vivências. E aí, como que a gente vai funcionar esse ano? Esse semestre, desculpa, gente. E aí, eu vou, de antemão, gente, eu vou pedir a vocês que vocês esqueçam, tá? Todas as experiências de estágio que a gente teve até então, tá? A gente teve alguns momentos, os 2 últimos semestres foram momentos de adaptação, né? A gente está vivendo um momento atípico, né? E isso acabou desregulando um pouco o nosso funcionamento, né? O funcionamento institucional, inclusive, tá? Porque a gente também estava aprendendo como lidar com a situação, a gente estava pensando novas formas, refletindo, né, sobre novas formas de fazer as coisas funcionarem, né, para que vocês não fossem prejudicados, tá? E nesse caminho, a gente acaba acontecendo alguns percalços, né, coisas boas, coisas ruins, né, mas a gente tem diversas experiências, tá? E aí, vejam, cada ano, cada semestre, né, em tempos normais, cada semestre o estágio ele funciona, né, de acordo com a situação, e nesse momento não é diferente, né? A situação que a gente vive hoje, ela não é diferente, ela é diferente da situação que a gente viveu no primeiro semestre, ela é diferente do ano passado todo, tá? E aí hoje a gente tem outra realidade e outras atribuições também, no sentido de garantir a melhor formação para vocês, tá? Então, de garantir atividades que são essenciais ao estágio, certo? Então, vejam, a gente vai iniciar a nossa disciplina, a gente está iniciando, né, na verdade, a gente vai se encontrar hoje, a gente vai discutir um texto, né, sobre estágio, e aí a gente vai ter o segundo encontro no dia 14 de abril, tá? Que vai ser daqui a 15 dias. Nesse próximo encontro, o semestre passado, a gente acabou fazendo, quem pagou a educação infantil, né? A gente acabou fazendo alguns fichamentos. Então, a gente tinha 3 textos e as duplas, elas precisavam fazer fichamento de todos os textos para entregar, né?
E aí acaba que, fazendo uma avaliação do nosso trabalho, né, acaba que não ficou muito produtivo, né? A gente avalia que não ficou tão produtivo, né? Acabou não atingindo o objetivo esperado, que era que vocês tivessem contato de fato com os textos, né? Ficou um negócio meio, enfim, né? E aí, para resolver esse problema, o que é que a gente pensou para esse ano, esse semestre, tá? A gente vai dividir o nosso grupo de estágio em 4 grupos, tá? O grupo que a gente tem hoje, a gente vai dividir em 4 grupos e vocês vão apresentar seminários com os textos que são importantes para subsidiar o estágio de vocês, tá? Então, vocês vão se dividir em grupos. O primeiro grupo, ele vai estar falando sobre a questão do estágio, essa relação entre teoria e prática, né? E essa prática reflexiva do professor, tá? A gente vai ter o segundo grupo, que vai falar sobre projetos interdisciplinares. O terceiro grupo também vai falar sobre interdisciplinaridade, tá? E o quarto grupo, eles vão trazer um pouquinho, uma reflexão, na verdade, sobre as competências gerais da BNCC para o ensino fundamental, tá? Então, a gente vai fazer esse estudo, né? Estágio, projetos interdisciplinares, a interdisciplinaridade em si e a BNCC, competências gerais da BNCC, tá? E aí, nessa parte de competências, a gente vai ver, inclusive, como que a gente pode fazer planejamento mesmo das nossas aulas, né? O que é que a gente pode pensar em torno dos planejamentos e da prática da nossa atuação, né? No ensino fundamental, tá? Esses seminários, gente, eles vão ser apresentados no dia 14, ok? Então, vocês vão se dividir em grupos e vão apresentar os seminários, tá? No dia 14. A gente vai fazer sorteio dos temas, então vocês me mandam os nomes do pessoal, tá? Só são 4 grupos, então vocês vão precisar se distribuir nesses 4. Tenta não ficar muito aglomerado, muita gente em um grupo só e outros com poucas pessoas, tá? Tenta fazer coisa de 3, 4 pessoas por grupo, tá? A gente tem, no grupo do WhatsApp, a gente tem só 10 pessoas, então é um grupo pequeno, de 3 a 4 pessoas no máximo, tá? Cada grupo. E aí as pessoas que não têm grupo vão se inserindo nesses grupos que já estão formados, tá? E aí a gente vai fazer o sorteio. Nesse dia 14 também, vocês vão ter até o dia 14, na verdade, para me entregar um termo de compromisso e plano de atividades do estágio curricular obrigatório. Inclusive, essa semana, eu mandei, acho que foi ontem, eu mandei para vocês esse termo pré-preenchido, tá? Eles já tinham algumas informações. O que é esse termo, gente? É o convênio que a gente faz com a escola que a gente vai atuar, tá? Então, para a gente estagiar, a gente precisa de uma escola, tá? Então, vocês precisam encontrar uma escola e nessa escola precisa ter o professor, né, o pedagogo que vai supervisionar o teu estágio, tá? Então, vocês vão colocar lá nesse termo as informações de vocês, da faculdade, que eu já preenchi boa parte deles, né? Vai preencher as informações da escola, que vocês vão estar estagiando, e vocês vão preencher os dados do supervisor de campo, tá? Que é o professor que vocês vão estar acompanhando durante esse processo, durante esse período. E aí, além de todas essas informações, vocês também vão colocar um plano de atividades, tá? Esse plano de atividades, na verdade, a descrição das atividades eu já coloquei, tá? O que vocês vão precisar colocar nesse termo é simplesmente o dia que vocês vão para a escola, tá? E aí o nosso estágio, ele é um estágio de 100 horas totais, né? Então, dividido pelo nosso semestre letivo, ele equivale a 5, 6 horas por semana, tá? Então, a orientação é que vocês coloquem como se vocês estivessem indo para a escola 2 dias
de 3 horas. 2 dias na semana, 3 horas cada dia que vocês vão, tá? E aí vocês vão escolher o dia que vocês vão colocar lá. Segunda e quarta, terça e quinta, enfim. Vocês escolhem lá. Preferencialmente, gente, o dia que vocês não têm aula na faculdade, tá? Principalmente se vocês forem fazer na EJA, né? Que aí vai ser à noite e vocês colocam o dia que vocês não têm aula no horário da noite, no horário noturno. E aí, vejam, professora, mas a gente vai ter que ir, né? Esses 2 dias para a escola? Não necessariamente, tá? Isso vocês vão articular com o professor supervisor de campo, a depender das atividades que vocês vão desenvolver, certo? E aí eu vou dizer mais para frente para vocês. Essa questão do preenchimento do termo, ele é muito mais institucional, tá? Para formalizar o estágio de vocês junto à faculdade. Tanto junto à faculdade como junto à escola, tá? Deixar isso amarradinho, deixar isso formalizado, tá? Então, vocês vão ter até o dia 14 para encontrar uma escola e um professor que te aceite, né? Para assinar o teu termo de compromisso e você fazer as atividades de estágio nessa escola, ok? Dúvidas sobre o termo, dúvidas sobre os seminários, gente? Ou tá tranquilo por enquanto? Professora, assim, questão sobre a escola, porque aqui onde eu moro não tem escola nenhuma funcionando. Aí essa questão também que fica complicado. Gente, olha só. Questões particulares a gente trata particularmente, tá? A gente trata de forma individual. Por quê? Vejam, a nossa faculdade está situada em Maceió, né? E as escolas aqui estão funcionando. Seja híbrido, seja remoto, as escolas estão funcionando, tá? Então, assim, mas a escola disse que eu posso fazer estágio, mas eu vou fazer as minhas intervenções, a minha observação e intervenção no formato remoto. Tranquilo, não tem problema nenhum. Não estou obrigando vocês a irem para a escola, principalmente se a escola não vai aceitar vocês indo presencialmente para lá, tá? Agora, claro, vocês vão articular isso com a escola. O que eu preciso é da intervenção de vocês, tá? Vocês vão precisar fazer a intervenção, a aplicação, né, dos planos com os meninos. Tendo em vista que as nossas escolas, elas estão funcionando, tá? Vocês vão precisar ter a atividade prática de vocês. Vão fazer a atividade prática de vocês, tá? Quitéria mora no interior, na cidade que ela mora, não tem, as escolas estão todas fechadas. A gente vai ver as possibilidades. Quais são as nossas possibilidades, tá? Mas isso é uma questão muito específica de uma pessoa, e aí a gente precisa ver. A gente precisa ver isso de forma particular, tá? A gente precisa ver isso de forma individual. E aí, vejam, o trabalho, outra questão, né, importante. O trabalho, ele é em dupla, tá? Não vai ser individual, vai ser em dupla. Então, a orientação primeira é que as pessoas que não têm ou não podem, né, ir para a escola, tá? Que elas articulem com as pessoas que podem ou que já estão inseridas no processo da escola, né? Da educação escolar, para que vocês consigam fazer esse trabalho em dupla, tá? E aí, tentar se articular da melhor forma possível para que esse estágio funcione dessa forma, tá? E aí, enfim, vocês ficam livres para se organizar. Mas aí a preferência é que essas pessoas que têm dificuldades não pode, seja por questões de saúde, enfim, né? Tem alguma debilidade, não pode participar, não pode fazer o estágio de forma presencial, sei lá, que eles consigam fazer essas atividades em dupla, com a dupla que ela consiga ter mais autonomia nesse sentido, tá?
Como principalmente o pessoal, os meninos do ensino fundamental 1, eles estão no formato híbrido, eu tenho certeza que isso não vai ser um problema tão grande para vocês, porque as mesmas pessoas que não podem ir para a escola, vocês podem fazer essas intervenções de forma remota, tá? Então, a internet está aí para isso, aula num formato híbrido para os meninos, tá? É só vocês se articularem. Professora, Sim. eu tenho dúvida com relação a essa intervenção. No caso, essa intervenção, ela seria tipo a gente aplicar uma aula, é mais ou menos isso? Isso, exatamente. Tá? Mas aí a gente vai chegar já nisso, tá? Gente, deixa eu só para a gente encerrar essa questão aqui do termo e da questão do estágio sem dupla, vejam só. O estágio é em dupla, mas ele não é, essa informação ela não é oficial, tá? Então, vejam, quando vocês forem fazer o termo de vocês, tô eu e a Giovana fazendo estágio na mesma escola, juntos, né? A gente é uma dupla e a gente tá fazendo estágio, tá? Eu vou fazer o meu termo e a Giovana vai fazer o termo dela. São as mesmas informações? São. São os mesmos dias? São. É o mesmo supervisor? É, tá? Mas cada um vai fazer o seu separado e vai enviar pelo portal também de forma separada, tá? Porque a gente tem um tutor que está acompanhando o processo. Se vocês não enviarem o termo, vocês vão ser reprovados. Se vocês enviarem dupla, ele vai reprovar vocês também, tá? Então, a gente evita essas questões fazendo dessa forma. Cada um envia o seu separadamente, tá? E isso vai acontecer durante todo o processo de estágio, tanto na entrega do termo, como da ficha de acompanhamento, como do relatório final, tá? Mesmo tendo feito em dupla, o arquivo que vocês vão enviar pelo portal, ele vai ser enviado de forma individual. Entenderam, gente? Então, cada um faz o seu e envia qualquer tarefa do estágio, né? Isso. Agora, veja, o relatório final. Aí você vai fazer um, aí a sua dupla vai fazer outro relatório? Não. O relatório vai ser o mesmo. Só que na hora de enviar, vocês vão só trocar o nome. Você envia só com o seu nome e a sua dupla envia só com o nome dela. Certo? Mas o texto é o mesmo. Oi. E no meu caso, que nessa disciplina foi retirado da minha grade, e a coordenadora falou que eu teria que entregar tudo para a senhora. E como é que fica? Tudo por e-mail. Tá, Bruna? Aí você me manda, você cumpre os prazos também e me manda tudo por e-mail. Porque aí eu vou dando baixa no teu relatório, no teu estágio. Inclusive, gente, tem algumas pessoas que são de períodos anteriores, né? E aí, vejam, essas pessoas também vão funcionar desse mesmo formato, tá? Porque eu acho que nem todo mundo está com acesso ao portal, à disciplina no portal, tá? Então, quem for do semestre anterior, envia para mim por e-mail dentro dos prazos estabelecidos, tá? Porque eu preciso colocar a pontuação lá no nosso portal, e aí eu preciso enviar para a coordenação, para que a coordenação faça para a secretaria, na verdade, para que eles façam essa alteração no sistema, né? Já que nem eu tenho acesso à nota, né, de vocês nesse caso, tá? Mas aí eu preciso encaminhar todo esse relatório do estágio de vocês. Pronto. Então, é isso, tá? E aí, vejam. Após o seminário será dia 14, tá? O prazo, lembrando só que o prazo de envio, gente, desse termo pelo portal, o prazo máximo é dia 19, tá? E aí, como a gente vai ter aula no dia 14, eu coloquei aqui dia 14, porque vocês podem me mandar, né, para mim, para eu dar uma olhada e autorizar o envio, tá? E aí, do dia 19 até o dia 2 de maio, vocês vão precisar fazer uma caracterização da instituição, uma caracterização do professor
e uma caracterização da turma. Como assim? Vocês vão dizer, eu vou até mandar para vocês um modelo de relatório que ele vai mostrando como fazer uma caracterização, né, da instituição. Vocês vão dizer qual o nome da instituição, vocês vão dizer quais são as turmas que ela tem, quantos professores, qual o segmento que ela atende, como que ela funciona, qual a proposta metodológica da instituição. Tudo de informação que vocês tiverem sobre o funcionamento da escola, vocês vão colocar lá, tá? Sobre os funcionários também, os projetos que a escola desenvolve, tá? Tudo isso vocês vão colocando nessa caracterização da instituição. Sobre o professor, vocês vão procurar saber dele qual a formação, quanto tempo tem que ele está trabalhando, quanto tempo ele trabalha naquela escola, né? Informações importantes sobre a prática pedagógica dele, né? O que é que ele acha da formação, o que é que ele acha da profissão mesmo em si, né? Das práticas da forma como ele conduz o trabalho dele, tá? E aí vocês também vão ter 2 semanas para avaliar a turma, observar a turma que vocês vão fazer intervenção, a turma desse professor, tá? Aí vejam, gente, a orientação é que vocês façam pelo menos 2 observações, tá? Observação de 2 dias de aula. E aí vocês vão ter 2 semanas para isso, né? Que é do dia 19 ao dia 2. Vocês vão ter 2 semanas, então 2 dias em cada semana, tá? Professora, a gente pode fazer mais observação? Pode, tá? Pode. Fica a critério de vocês, certo? Do que vocês acham que é necessário. Nessa observação, gente, vocês vão ver, né, o funcionamento da turma e tal, como que eles se organizam, como é a relação professor-aluno, como é a relação entre os alunos mesmo, né? Qual é a relação desses alunos com a escola, como que eles veem a escola, tá? O pessoal que preferir ir para a EJA, né? Pode observar também como que eles se sentem, né, diante do fato de eles estarem na educação de jovens e adultos, né, que é essa escolarização diferente, essa modalidade diferenciada, né, qual a relação deles com esse professor, como que eles veem o professor e o formato mesmo que eles estudam, tá? E aí, vejam, toda essa caracterização, ela precisa ir na escola? Não necessariamente, tá? Se vocês conseguem contato com a escola, vocês podem fazer toda essa caracterização através do PPP da escola, se vocês conseguirem, tá? Vocês podem fazer por meio de entrevistas, tanto com a direção, coordenação, como os professores, tá? Só a observação que vocês vão precisar, de fato, estar inseridos no processo, né? E aí, como eu falei, sendo aula remota, vocês não precisam ir para a aula, não, tá? Presencial, né? Híbrido, se tiver no formato híbrido, vocês não precisam ir para a aula, tá? Vocês podem fazer essa observação de forma remota mesmo, tá? E aí, vejam, claro que fazendo de forma remota, vocês vão ter uma maior dificuldade de fazer essa caracterização da turma, de você vendo a turma, tá? Mas aí, qual é a ideia? Se vocês não conseguirem fazer, é que vocês façam a partir da fala do professor, tá? E aí vocês assistem a aula, claro, para ver as intervenções que os meninos vão fazendo durante a aula, mas aí você pergunta ao professor, né? Tenta perguntar ao professor como que é essa relação com os alunos, né? Para que ele caracterize essa turma numa entrevista, tá? Após essa caracterização da instituição, do professor e da turma, vocês vão elaborar 4 planos de aula, tá? E aí eu coloquei plano de aula, gente, mas na verdade é para vocês elaborarem uma sequência didática, um projeto de intervenção, tá? Vejam, lembrem que no nosso seminário, a gente vai trabalhar muito nos seminários a questão da interdisciplinaridade, certo? E aí o que eu quero é que vocês apliquem a interdisciplinaridade nessas aulas que vocês vão planejar, tá? Nesses projetos que vocês vão, nessa sequência didática que vocês vão colocar em prática com os alunos de vocês, tá?
pensem de forma interdisciplinar. E aí vocês vão preparar 4 aulas, tá? Vocês vão enviar para mim por e-mail, tá? E aí eu vou validar esses planos de aula, tá? Se tiver alguma coisa para corrigir, a gente corrige. Se não, eu já autorizo, libero vocês para aplicar essas aulas, tá? E aí, vejam, vocês vão ter o mês de maio todinho para aplicar essas aulas, tá? Se na primeira semana de maio você aplicou as 4 aulas, tá livre, tá? Já pode escrever o relatório final, tranquilo. Usa o restante do mês para escrever o relatório final, tá? Se você resolver ir, né, um dia na semana, uma vez na semana, na escola, para aplicar essa aula, né, você vai levar o mês inteiro, tá? Só não pode passar do dia 31. Certo, gente? O prazo máximo de finalização dessa aplicação é dia 31 de maio, tá? Então, se organizem para aplicar as 4 aulas durante esse período. E aí, vocês vão aplicando as aulas e vocês já vão produzindo, já vão escrevendo o relatório final, tá, gente? Não deixem tudo para a última hora, não. E aí, eu vou dizer a vocês daqui a pouquinho como vai ser esse roteiro desse relatório final, tá? Mas aí a ideia do plano de aula mesmo é que vocês façam meio que esse mini projeto de intervenção, né, essa sequência didática, tá, de forma interdisciplinar. E aí a ideia dos seminários é justamente para que eles subsidiem, né, fundamente a elaboração dessas nossas aulas, tá? E aí, eu hoje, né, eu gosto muito, por exemplo, de história. Eu vou falar sobre problemas sociais no Brasil, com esses meninos, tá? Eu nem fui na escola, como é que eu já estou definindo o tema da minha aula? Essa aula, essa sequência didática, tá? Essa intervenção de vocês, ela precisa ser feita baseada em uma demanda do professor ou dos alunos, tá? Então, nesse momento de observação, por que a gente vai elaborar o plano depois da observação, né? Porque vocês primeiro precisam observar quais são as necessidades dos alunos, qual é a necessidade do professor, qual é a necessidade da instituição, né? E dentro dessas possibilidades que a escola vai te ofertar, tu vai pensar no teu plano de aula, tá? Na tua sequência didática. Ok? Gente, eu sei que são muitas informações, mas como realmente a gente não se encontra, né, assim, mais, acaba que eu tenho que passar o geralzão para vocês, né? Claro que a gente vai lembrando a vocês o passo a passo no decorrer do período, tá? Mas aí eu preciso realmente passar para vocês a totalidade das atividades para que vocês consigam acompanhar também, tá? Gente, até aí tem alguma dúvida? Até a aplicação dos planos? Plano de aula? Não. Ok. Vejam só. Por que a gente tem que aplicar até o dia 31? Porque dia 1º, vocês vão precisar me enviar a ficha de acompanhamento e avaliação do supervisor. A gente tem o termo, né, que a gente vai enviar no comecinho, tá? Depois que a gente fizer a aplicação dos planos de aula, né, das nossas aulas, o supervisor de campo, né, o professor da escola, ele vai preencher, você vai preencher a ficha, né, e nessa ficha tem uma parte que o supervisor de campo, ele avalia você, ele avalia o seu trabalho, assiduidade, comprometimento, enfim, tem uma série de questões lá que ele vai avaliar você, tá? E aí é isso, tá? Depois que você pegar essa avaliação do supervisor, você vai enviar essa ficha de acompanhamento pelo portal para o pessoal da instituição, certo? Vejam, qual é a questão? Vocês precisam me enviar primeiro essa ficha de acompanhamento, porque eu vou precisar dar uma olhada
toda atividade que você fizer do estágio, tipo assim, no dia 19 de abril, eu vou fazer entrevista com o diretor da escola. Tem uma parte nessa ficha de acompanhamento que tem as atividades desenvolvidas, tá? E aí, o que é que você vai fazer? Dia 19, aí você bota lá, 19, 8 horas da manhã, entrevista com o diretor. Dia 21, às 3 horas da tarde, entrevista com o professor. Dia 26, 27 e 28, observação de aula. Isso vai estar lá descrito, tá? Na tua ficha de acompanhamento, que foram as atividades que foram realizadas de fato, tá? Então, toda atividade que você vai fazer na escola, tá? Vai fazer do estágio, você anota lá qual foi a data, o horário e a atividade que foi realizada, tá? Posteriormente, vai ter a avaliação do supervisor de campo. E aí, ele vai dizer todas as... vai te avaliar lá, né? De acordo com os critérios que tem lá. Feito isso, preenchido, vocês me enviam, eu olho, tá? Se tiver alguma coisa para consertar, eu mando de volta para vocês. Caso contrário, eu libero vocês para um envio no portal. Esse envio pelo portal ele precisa ser feito até o prazo máximo de 4 de junho. Caso vocês não enviem, eles vão dizer que o envio do relatório final ele não vai estar liberado para você. Se você não envia o relatório final, consequentemente, vocês estão reprovados, ok? Então, vocês precisam garantir esse envio dessa ficha de acompanhamento no prazo máximo do dia 4 de junho, certo? Mas aí é importante que eu olhe primeiro só para conferir que está tudo ok. E aí, vejam, a gente ainda não sabe o dia do envio do relatório final. Por quê? O portal só libera isso a partir do momento que vocês enviam a ficha de acompanhamento. Então, a gente não tem essa data, mas, provavelmente, ela vai acontecer aí no período de 14 a 25 de junho, tá? Então, a ideia é que a gente se prepare, né, para passar aí os primeiros 15 dias de junho, né, finalizando a escrita do relatório final para envio, tá? E aí a data especificamente vai ter que aguardar um pouquinho até o envio da ficha de acompanhamento, certo? Além do envio do relatório final, gente, a gente vai ter as apresentações de estágio, tá? A gente tentou fazer o ano passado, não deu muito certo, ficou corrido. Esse ano, esse semestre, né, a gente vai garantir que essas apresentações, elas aconteçam, tá? E aí, as duplas, elas vão ter um momento, uma data, né, que a gente vai agendar posterior a essa... Quando a gente souber a data de envio dos relatórios, a gente já marca também a data das apresentações, tá? Que é o nosso último encontro, terceiro e último encontro, tá? E aí a gente finaliza essa etapa do estágio na educação, no ensino fundamental, certo? De relatório, o que é que a gente vai ter nos nossos relatórios, tá? Vocês vão precisar definir um título, tá? O bom de vocês é que vocês vão estar trabalhando com a questão interdisciplinar, né? Então, vocês vão poder definir esse título a partir do trabalho de vocês, né? O que é que vocês vão trabalhar nesse projeto, tá? E aí, vocês podem definir o título do relatório final de vocês, porque no ano passado fica lá, no modelo que a instituição manda, tem lá, relatório final de estágio, né? Mas aí, para a gente deixar mais... para a gente saber do que a gente está falando, né? Não ser só um relatório final, né? A gente coloca um título que ele explique, né? O que foi que a gente fez, de fato, sintetize o que foi que a gente fez no nosso estágio, tá? E aí a gente vai fazer uma introdução, a revisão de literatura, que aí a ideia é que vocês usem os textos dos seminários. Ah, gente, eu esqueci de avisar. Vejam só. Nos seminários, cada grupo ele vai ficar responsável por um determinado tema, né? Os textos de um determinado tema. A ideia é que vocês apresentem o seminário e façam um resumo também para compartilhar com os colegas de vocês, tá? Considerando que quem ficar
com a parte do estágio, não vai ler completamente, pelo menos, o texto da BNCC. Então, quem fez o texto apresentou o seminário do texto da BNCC, ele vai fazer um resumo para que o colega ele tenha acesso a esse texto, tá? E aí, gente, vejam, muito cuidado quando vai fazer resumo, tá? Resumo não é uma coxinha de retalho, não, que você vai pegando os trechinhos sem lógica nenhuma, sem nexo nenhum, e vai juntando tudo, né, numa folha, tá? Quem me entregar... Eu estou, assim, extremamente incomodada com os resumos que têm sido me apresentados ultimamente, né? Inclusive, tenho percebido um certo desleixo de alguns, tá? Em relação à produção mesmo do material de vocês. Então, assim, eu quero um resumo de verdade, tá? Usem as palavras de vocês, podem fazer citação do texto. O que eu não quero é uma coxa de retalho, copia e cola, tá? Identificar isso, a nota do seminário de vocês já perderam, tá? Então, façam com... em vez de vocês lerem 4 textos, né? Eu já estou colocando para vocês lerem um só e compartilhar com os colegas, né? A gente fazer esse momento, essa rodada de painel mesmo, né? De compartilhamento de informações. Então, eu já diminuí suficientemente o trabalho de vocês, né? Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, a vida é corrida, de todo mundo né? Mas eu já diminui bastante o trabalho de vocês, né? Então, façam um bom trabalho, tá? Façam um bom trabalho, um bom resumo. Resumo é básico, né? Então, vocês conseguem, tenho certeza que o potencial vocês têm para fazer, tá? Então, façam com as palavras de vocês, usem, coloquem as partes mais importantes, tá? Nada de copiar, colar, enfim. E aí vocês vão poder usar, né? Inclusive, esses resumos dos colegas, vocês vão poder utilizar, fazer a leitura deles, né? Para embasar o texto que vocês vão produzir de revisão de literatura de vocês, tá? Que aí é um texto normal, vai usar os textos dos seminários para falar sobre a questão da interdisciplinaridade, da importância do estágio, enfim, tá? E o que é que a BNCC traz? Depois que vocês fizerem a revisão de literatura, vocês vão fazer vão escrever, né, a caracterização da escola que vocês fizeram. Vocês vão fazer um texto apontando aí a estrutura da instituição, né? Vão falar um pouquinho do que é que tem no PPP dessa instituição, né? E aí, vejam, tem 2 questões, 2 temas que eu também quero que vocês coloquem na entrevista de vocês quando vocês forem fazer a caracterização da instituição. Eu preciso que vocês saibam como que a escola ela lida com a questão das metodologias ativas e dos temas transversais, tá? O ano passado, quem fez o estágio da educação infantil precisou fazer um texto específico sobre metodologias ativas e um texto sobre temas transversais, tá? Eu não quero que vocês repitam o texto, tá? Fazer novamente um texto sobre metodologias ativas. Não é isso que eu quero. Claro que vocês vão colocar lá os conceitos, algumas questões importantes, né? Vão fazer um texto bonitinho. Mas o que eu quero que nesse texto vocês incluam como que a escola trabalha essas questões, tá? A escola ela tem um modelo mais tradicional ou ela trabalha com metodologia ativa? Quais são as metodologias ativas que ela trabalha, né? Como que ela faz de formação de professores para uso de metodologias ativas, tá? Sobre os temas contemporâneos, né, temas transversais, como é que a escola lida com isso, né? A escola, ela não tem um currículo próprio, ela faz a medida das datas comemorativas, e é só isso mesmo, e pronto, né? O que é que eles entendem por temas transversais, tá? Então, a ideia é que vocês vejam com a instituição, quando estiverem fazendo essa caracterização, como é que elas lidam com essas 2 temáticas, tá? E aí, vejam, para ajudar vocês, quem não fez o estágio do semestre passado, né? Quem fez já sabe o que é, porque já fez o texto, né? O semestre passado. Quem não fez, tem 2 textos no nosso plano de trabalho que podem ajudar vocês a entenderem o que é metodologia ativa e como trabalhar em sala de aula, na escola, e o que é temas contemporâneos também, como trabalhar.
E aí você vai, à medida desse entendimento, né, a partir do momento que você entender como que eles funcionam, vocês vão ter esse contato com a escola, tá? E aí vocês vão fazer escrever, né, a caracterização docente, a caracterização da turma, tá? E aí vejam, gente, essa caracterização, boa parte dessa caracterização da instituição, da caracterização do docente e da turma, vocês já fizeram lá no começo do estágio, tá? Então, à medida que vocês vão fazendo essas entrevistas, vocês já podem ir sistematizando, tá? Já podem escrevendo o texto mesmo, tá? Para garantir que, quando vocês chegarem para o relatório final, ele já está quase que pronto, tá? E aí, vejam, quando eu falo de fazer entrevista, eu não quero no relatório final que vocês coloquem assim, pergunta, qual a sua formação, professora? Resposta, eu sou pedagoga. Não é isso que eu quero não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu quero um texto mesmo. A professora da escola, observada, né? Ela tem sua formação inicial em pedagogia, com pós-graduação e não sei o que lá. E vai fazendo o texto, tá? Tudo é formato de texto. Nada em tópico, nada pergunta e resposta, tá? Todo relatório final, ele é no formato de texto. E aí, por fim, vocês vão fazer uma descrição, tá? E uma análise tanto das aulas que vocês observaram da professora, tá? As 2 aulas que vocês observaram da professora, como também das 4 aulas que vocês aplicaram, tá? E aí, o que é que precisa conter nesse registro, né? Qual a atividade que vocês fizeram, o passo a passo da atividade, como que os alunos receberam essa atividade, como que eles participaram, se eles gostaram, qual foi o feedback que eles deram para vocês, tá? E aí, a partir disso, vocês vão analisar essa aula, tá? Foi boa, foi ruim, o que é que poderia ter sido melhor, né? Ou foi muito massa, top, e é isso aí. E aí, vejam, a ideia não é que vocês façam isso, essa análise da cabeça de vocês não, tá? Mas vocês já estudaram aí, vocês já estão no 6º período, né? Então, vocês já estudaram aí esse período todo, tem vários embasamentos teóricos para subsidiar essa análise de vocês, tá? Então, utilizem isso. E aí, gente, o que eu não coloquei aqui, mas o que é necessário, todo mundo sabe, né? É a conclusão, tá? A gente tem introdução e a gente tem conclusão do trabalho, do relatório final. Então, esse é o roteiro, ok? Questões, dúvidas, reclamações, choros, descabelamento. Choros e descabelamentos. Gente, vejam, é que realmente quando a gente apresenta tudo assim, é muita coisa, é muita informação para uma vez só. Misericórdia. Quando a gente porque como a gente precisa apresentar tudo de uma vez para vocês, acaba que parece que é um mundo de coisa, né? Mas vejam, vocês vão ter muito tempo, vocês vão ter o tempo, né, para fazer essas atividades, e elas têm os prazos, ela tá picadinho, né? Então, como ele está dividido, vocês vão perceber que vocês vão fazer. Se vocês não deixarem tudo para a última hora, né, e forem fazendo no prazo que ele vai estabelecendo, que a gente vai colocando, né, vocês vão conseguir ter um fluxo de atividade do estágio muito tranquilo, tá? E aí é só vocês lembrarem, gente, que é o seguinte, o estágio, ele apesar da gente não se encontrar semanalmente, ele tem uma carga horária semanal que vocês precisam fazer. Então, vocês já precisam colocar na cabeça de vocês, tá? Que durante a semana eu tenho que ter um tempo X para tratar das coisas, fazer as coisas do estágio, tá? Então, isso precisa ficar muito definido na cabecinha de vocês para que vocês não fiquem muito atropelados, tá? E aí, realmente, eu sei que é muita informação, mas vocês vão fazendo de pouquinho, a gente vai tirando também as dúvidas no decorrer do caminho, as dúvidas que vão aparecendo, que tudo vai dar certo, vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Não é nada... É mais aparência, né, de bicho de 7 cabeças do que a essência de fato, né? E é isso, gente. Sobre essa parte mais institucional,
Eu acredito que é isso. E aí, vejam, eu até esqueci de falar para o pessoal das outras turmas, mas aí como é que vai ficar a questão da nossa pontuação, né? Do estágio, tá? A gente vai dividir em 4 notas, tá? A primeira é o seminário, a segunda é... E agora, que até eu esqueci qual é a outra parte. Essa caracterização, tá, gente, Não, gente, desculpa. O seminário é a primeira parte da nossa nota, tá? Seminário e resumo, a primeira parte. A segunda parte é o texto do relatório final, texto escrito do relatório final. Terceira parte, a apresentação final do estágio, tá? E a quarta parte da nossa nota é a avaliação do supervisor de campo, tá? Que vai estar lá naquela ficha, na última ficha que vocês vão entregar lá pelo portal, tá? Então, a nossa nota está dividida dessa forma. Seminário, avaliação do supervisor, trabalho escrito, relatório final escrito e a apresentação, certo? São 4 partes. Aí a gente fecha a nossa nota do estágio. E aí, já sabem, né? Para serem aprovados, precisa ter mais que 7 na nota final. Plágio é 0. Não vou mandar para correção, tá? Não vou mandar. Peguei um plágio, principalmente no relatório final, é 0. Tá? Não custa vocês colocarem de onde foi que vocês tiraram aquelas ideias, que aquela informação não é sua, não veio da sua cabeça, não foi você que escreveu, tá? Isso é uma questão de ética, de caráter, então não tem segunda chance, não, tá? Claro, às vezes a gente está escrevendo e a forma como a gente escreveu ficou meio bagunçado e tal. Aí sim a gente coloca para reescrever. Agora, se foi plágio sem nenhuma forma de identificação de quem escreveu aquele trabalho, vocês vão ser, inclusive, liberados, porque é 0, tá? Sem pensar muita coisa, não. Então, se orientem. Gente, finalizamos aqui essa parte institucional do funcionamento. Sei que é muita coisa, mas tem alguma questão assim mais urgente que vocês querem pontuar? Além de Érica e da Quitéria, tem mais alguém que é do interior também? Eu. Bruna? Bruna, sim. Certo. Meninas, eu vou verificar essa situação e aí eu entro em contato com vocês, tá? Para informar. Mas aí, de antemão, se vocês tiverem como, né, e quiserem fazer com alguém aqui de Maceió, né, que vá conseguir fazer esse estágio de forma remota, tá? Já fiquem à vontade, já vão porque vocês já conseguem providenciar essas questões todas, tá? Mas aí vai ficar a critério de vocês. Eu só vou verificar essa situação. E aí, gente, para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou apresentar para vocês esse texto da Pimenta e da Lima, né? Que ele fala sobre o estágio e docência, né? Algumas concepções importantes sobre o estágio, né? E como que ele é importante na nossa formação profissional, tá? Eu fiz uma apresentação rapidinha para a gente, nem tem o texto todo, né? São só algumas partes alguns conceitos bem importantes para a gente pensar mesmo, para a gente ir para o estágio, né, com esse pensamento de como que ele é importante para a nossa formação, né? Como que essa articulação ela é importante, nessa articulação teoria e prática ela é importante, tá? E como que o estágio supervisionado, esse estágio curricular obrigatório, ele é a minha porta de entrada
né, para a minha vida profissional, tá? E aí, vejam, para a gente iniciar a discussão, né, sobre estágio, eu tirei esse trecho do resumo do artigo, que ele fala o seguinte, que o artigo ele discute a formação de professores e pedagogos a partir da relação teoria e prática presente nas atividades de estágio. As autoras revelam preocupação com as práticas que imitam modelos escolares, assim como as práticas escolares que priorizam a instrumentalização técnica. Tá? Então, gente, vejam, vocês estão indo para o estágio, tá? E a ideia não é que vocês imitem o modelo que a professora está colocando, tá? Não é olhar para a professora que está lá para reproduzir, para aprender com ela, simplesmente aprender, né? Ver como ela faz e fazer também, né? E reproduzir. Não é essa a ideia do estágio, tá? A ideia do estágio é que você veja como a professora está fazendo, você avalie criticamente o que ela está fazendo, tá? E aí, entendendo se é bom ou se é ruim, né? Se ele promove o desenvolvimento das crianças ou não, você vai repensar a sua prática, tá? E aí a sua prática, ela pode ser na mesma linha da prática da professora, que está lá, professora regente, professora supervisora, ou ela também pode ser uma prática no sentido da crítica mesmo, aquilo que a professora está fazendo, tá? E aí, gente, quando eu falo de crítica, a gente tem que ter muito cuidado, porque a escola, ela está abrindo as portas para a gente, tá? E aí não é você chegar criticando a escola, dizendo assim, ah, professora, você não sabe de nada, eu que sei, né? Não é chegar nessa arrogância, não, tá? Vocês precisam entender que isso também é um processo de aprendizagem de vocês, tá? Então, é esse momento de refletir mesmo. Será que é assim mesmo? Né? Será que é dessa forma que a gente faz? Né? O que é que eu posso fazer melhor? Né? Não é que a professora é totalmente ruim, mas o que é que eu posso fazer a mais, né? Para o desenvolvimento daqueles alunos, tá? E aí é sempre nesse sentido, não é no sentido de colocar o professor para baixo, né? O professor regente para baixo, o professor supervisor, mas no sentido de acompanhar e refletir sobre a prática dele mesmo, né? Porque a gente vai chegar, assim, nas práticas escolares, né? Quando a gente se formar, a gente vai estar, algumas pessoas, inclusive, já estão inseridas nesse processo. E aí a gente precisa ter esse olhar, né, cuidadoso para o que de fato eu estou fazendo, como que tem sido a minha atuação, né? Então, a minha atuação enquanto profissional, ele tem contribuído, né, para o desenvolvimento dos meus alunos ou não, né? E aí eu trouxe essa charge para a gente pensar, né, um pouquinho, porque, vejam, quando ele fala dessa imitação, muitas vezes a gente leva, né, com a gente essa ideia que é difundida, né, que ser professor é muito fácil. Uma ideia equivocada, mas que é difundida, né, de que para ser professor basta você saber, né? Então, se você sabe ler e escrever, né, você não precisa ter uma formação. O fato de você saber ler e escrever, você pode ensinar qualquer pessoa a ler e escrever. Você pode alfabetizar qualquer pessoa, né? E a gente sabe que não é dessa forma. A gente tem todo um estudo, tem toda uma ideia da prática educativa, né? Uma teoria, uma ciência, né, da prática educativa, que subsidia, né, que fundamenta a nossa teoria, a nossa prática, né? Então, a gente não é só imitação, né? Não é imitação, tá? E aí, e outras, né, para além da imitação, ainda tem a questão que vai priorizar essa instrumentalização técnica, né, o estágio que vai simplesmente a questão prática, né, e aí, daquela escola mais tradicional e tal. A gente precisa olhar, né, para o nosso campo de estágio com esse olhar de reflexão mesmo, né, de pesquisa, tá? De pensar a prática pedagógica. E aí, vejam, eu coloquei essa charge, né, que ela fala o seguinte, o professor, ele está ensinando, né, os alunos aí, os meninos estão, ele está injetando conhecimento nos meninos, né, e todo mundo lá naquele quadradinho fazendo as atividades, e aí tem uma menina que ela tá, né, toda espivitada, olhando a janela, né, e aí ela fala, que sons legais, né,
Porque lá na sala não tem nada, ela não consegue aprender nada sobre o mundo, né? É um conteúdo completamente não significativo, né? Não faz o menor sentido, né? E aí o professor olha para ela e fala assim: se afasta da janela, querida. Você não vai querer ficar para trás, certo? Como se, né? E aí isso é uma crítica à educação que a gente tem, né? Que é muito focada nos conteúdos cognitivos, intelectuais, né? Que a criança tem que aprender os conteúdos, aprender os conteúdos esses que muitas vezes não tem um sentido para a nossa vida, né? Às vezes não é nem o conteúdo em si, mas a forma como se passa para a gente, ele não tem o menor sentido, né? Não tem a menor relação, né? E aí a gente precisa entender, né, que a gente precisa fazer essa relação do que a gente ensina, né, com a vida das crianças. A aprendizagem, ela precisa ser significativa. O processo de ensino-aprendizagem, ele precisa ser significativo, né? As crianças precisam saber do porquê que elas estão ali, o que é que elas estão fazendo e por que que elas estão ali naquela escola, tá? E aí, gente, quando eu trago isso para vocês, é para que vocês sejam esse professor, né? Que vocês, na prática de vocês, no planejamento da sequência didática de vocês, vocês não sejam esse tipo de professor que está aí na charge, né? Mas vocês peguem os seus alunos e vocês levem eles para ver o mundo lá fora, né? Para conhecer, para explorar o mundo lá fora e para se desenvolver também, tá? E aí, vejam, a Pimenta, né, ela vai trazer um conceito muito importante, que é o conceito da praxis educativa, tá? Porque ela vai dizer que, principalmente o estágio, ela vai trazer o estágio, né, como esse instrumento pedagógico que vai contribuir para essa superação da teoria da separação, né, entre teoria e prática, tá? E aí ela utiliza para isso esse conceito de praxis, tá? E o que seria essa praxis? Gente, praxis educativa é você age, você reflete e você age novamente. E você reflete e você age, né? Como assim, professora? Gente, a gente se forma, a gente adquire alguns conhecimentos, né? Nossos saberes profissionais, nossos saberes disciplinares, saberes profissionais, tá? A gente tá aqui estudando tudo isso. Quando a gente chega na escola, a gente vai colocar eles em prática. Essa nossa prática, ela é baseada na teoria que a gente tem, né? Na visão que a gente tem das coisas, tá? E aí eu vou praticar, né? Eu vou ter uma ação pedagógica, tá? Eu preciso não simplesmente passar o resto da vida fazendo daquela forma como eu fiz a primeira vez. Eu preciso fazer, eu preciso avaliar para saber se deu certo, se eu atingi os objetivos, se era daquela forma mesmo, né? Ou se eu preciso alterar. E o que eu preciso alterar, né? Qual é a minha forma de condução, né? Como que eu vou alterar isso? E aí a gente reflete de novo, a gente embasa teoricamente a nossa prática, e aí a gente coloca em prática de novo para ver se realmente funcionou, né? E aí isso é um processo, gente, que ele é um processo espiral, né? Porque você sempre vai da prática à teoria, da teoria à prática, e aí você vai, ó, tá? Então, a gente precisa sempre, nessa história da praxis, né, que é a reflexão, ação, reflexão, a gente precisa ter uma ação situada, né, que é uma ação num determinado espaço, com determinadas pessoas, tá? A gente vai precisar dialogar com diversos saberes, e ser imbuída de ética, né, e consciência da complexidade dos fenômenos, tá? E aí essa praxis, ela precisa ser partilhada, documentada, o registro é fundamental, tá, gente? A gente tem mania de dizer que o registro na educação infantil, né, porque quando a gente chega no ensino fundamental, a avaliação é feita com prova, né? Gente, prova não prova nada, tá? Então, o registro, a documentação do nosso aluno, mesmo no ensino fundamental, ele é fundamental, né? Ele é essencial para que a gente tenha esse acompanhamento da evolução do nosso aluno, tá? A evolução desse percurso dele. Ela precisa ser narrada, né? Porque a gente precisa expor essa experiência.
essa praxis e ela precisa ser refletida, a gente precisa avaliar, tá? E aí, vejam, historicamente, né, a gente tem aqueles relatos típicos, né, de que na prática a teoria é outra, né? As pessoas, elas dizem isso em geral, olha, esse depoimento é lá de 1990, olha só. E ainda hoje todo mundo fala isso, né? Muita gente ainda fala isso. E aí a Pimenta, ela vai chamar a atenção da gente, né, que isso não pode acontecer dentro das instituições. Esse abismo que existe entre a nossa formação profissional, a nossa formação teórica, a nossa formação profissional, né, dentro das universidades, das faculdades, ela não pode ter esse abismo em relação à escola. Porque a escola, ela é o campo de pesquisa, né? Ela é a nossa atividade de pesquisa. Então, os professores, os estudantes, eles precisam utilizar a escola, né, como base para a formulação do conhecimento, tá? Então, é essencial que a gente diminua, né, essa separação, né, para que, de fato, a nossa teoria, né, a nossa prática, ela reflita a nossa teoria e a nossa teoria reflita a prática, tá? Essas coisas, elas precisam estar interligadas, elas são indissociáveis, tá? E aí, veja, nesse sentido de que na prática, desse discurso, né, de que na prática a teoria é outra, o que é que acontece? Algumas pessoas acabam invertendo a ênfase, né? Se hoje a gente tem uma formação que ela é principalmente teórica, cognitiva, né? Aí as pessoas vão fazer a crítica a essa formação e elas invertem esse paradigma. Então, elas passam de valorização da teoria, exagerada da teoria, para valorização exagerada da prática, tá? E os dois, eles são igualmente prejudiciais à educação, tá? Os dois exageros, né, eles são prejudiciais, os dois extremos são prejudiciais à educação, tá? Nessa inversão, né, eles acabam colocando os problemas práticos, né, como principal, e aí acaba eliminando a formação teórica e política. E aí acaba que a gente vai convertendo o professor no seguidor de cartilha, né? O professor, ele não reflete sobre a sua prática, né? Ele não tem a escola como objeto de pesquisa. Quando a gente valoriza ao extremo a prática, a gente vai ter aquele professor mais técnico, né? Aquele professor que ele só segue o que mandam, né? Ele reproduz aquilo que mandam, tá? E aí ele vai ser o professor dador de aula, né? Ele não quer nem saber, não consegue avaliar se o aluno está aprendendo, se não está. Ele não consegue reformular a sua metodologia, porque ele não consegue refletir sobre a sua prática, né? Para ele, vai provar tudo. Se o menino aprendeu, vai estar lá um 10. Se o menino não aprendeu, vai estar lá um 0, né? E aí não vai importar se o menino estava passando mal, se o menino estava com fome, as condições sociais daquele processo, né? Então, quando a gente coloca esses problemas práticos, né, acima de tudo e todas as coisas, né, a gente torna o professor esse profissional, a gente desvaloriza a formação profissional do pedagogo, né, do professor, tá? E aí, vejam, por isso que a gente precisa entender, né, que tanto a prática como a teoria, elas precisam andar juntas, né? Daí a ideia dessa praxis educativa, né? A Pimenta e a Lima vão falar o seguinte: para os cursos de formação de professores, o estágio curricular, ele é um momento de superação da dicotomia entre teoria e prática para o desenvolvimento de uma atitude investigativa que envolve reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade. Ou seja, os alunos devem estabelecer um diálogo e reflexão sobre a prática educativa, possibilitada pela interação entre o curso de formação e o campo social, analisando o contexto social, cultural, político, econômico, atrelado à prática pedagógica e a necessidade de ajustes de acordo com a realidade que está se vivenciando.
Então, quando a gente fala, gente, que é necessário a gente fazer uma caracterização da escola, né? Quando a gente pede para vocês fazerem uma caracterização do professor, observar a turma, é para que vocês consigam, vocês não vão chegar lá, né, jogando um monte de conteúdo nos meninos, né? A gente precisa fazer essa análise de contexto, né? Seja o contexto social, cultural, político, econômico, que eles estão envolvidos ali naquela região, né? Então, eu vou saber como os alunos funcionam a partir do momento, né, que eu tenho esse conhecimento desse contexto social. E, claro, que o estágio ele é um momento muito reduzido para a gente fazer uma análise de contexto, né, aprofundada. A gente não vai conseguir isso, né? Mas a mínima análise que a gente conseguir fazer, né, já vai ajudar bastante a gente a pensar, ou pelo menos a gente praticar esse processo de reflexão e pesquisa, né, de investigação na vida da escola, tá? Daí, essa é a ideia que a gente tem mesmo, tá? E aí, vejam, a gente precisa ver o estágio curricular, e é o que as autoras colocam no texto, né? A gente precisa ver o estágio curricular, né, como uma forma de superar a tradicional redução da atividade prática instrumental, né? O estágio curricular, ele não é só a prática, ele não é a parte prática do curso, tá? Mas a gente precisa ver todas as disciplinas, na verdade, nessa articulação indissociável entre prática e teoria. A gente precisa entender o estágio como esse campo do conhecimento, né? Então, ele vai produzir a interação dos cursos de formação do professor com o campo social no qual vai se desenvolver as práticas, tá? Vai ter essa interação. E ele também é uma atividade de pesquisa, de investigação, né? A partir do momento que você reflete sobre as condições e você atua nela, né, naquele contexto, você reflete sobre o contexto, depois você atua, e aí depois você reflete novamente, né, você tem aí uma atividade de pesquisa, tá? E essa é a importância do estágio. E vejam, gente, professora, mas o estágio não é a parte prática, por que a gente vai apresentar os seminários, né? Porque o estágio, ele é indissociável. Teoria e prática, elas estão, ó, grudadinhas, tá? Não tem como separar. Professora, por que a gente não faz o estágio teórico, né? Porque, gente, a nossa formação, ela precisa, né, dessa articulação. O estágio, ela é esse momento de introdução de vocês no espaço escolar, né? Alguns de vocês já têm essa vivência, mas a maioria não tem, né? E aí, quando vocês terminam um curso sem fazer um estágio, né, acaba que vocês vão chegar lá e vocês não sabem nem... vocês vão ficar com essa ideia de que na prática a teoria é outra, né? Porque vocês não vivenciaram esses momentos de articulação, tá? E aí, vejam, a escola, né, Pimenta vai falar que a escola precisa traduzir os mecanismos internos de trabalho, as condições propiciadoras da aprendizagem social por parte dessa população, as camadas sociais demandadas, a aprendizagem do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades para uma inserção social crítica, tá? Então, a ideia, gente, é que a gente, enquanto professor, né, o nosso papel é formar criticamente, né, os nossos alunos, né? E quem são os nossos alunos, né? São as camadas sociais mais pobres, né? Por quê? Porque a gente está principalmente incutido aí nas escolas públicas, né? Ou nas escolas privadas, mas são escolas mais de bairro, né? Então, e mesmo que a gente não esteja nessas escolas, né? A nossa importância é justamente dessa inserção social crítica, para que as pessoas olhem e reflitam, né, criticamente sobre a sua vida social como um todo. E esse é o nosso papel, né? Conscientizar as pessoas, tá? Conscientizar os nossos alunos. E aí, vejam, eu trouxe essa tirinha, né, que é, na verdade, um momento que está tendo uma greve dos professores, e aí a polícia acaba... tendo um confronto, né, entre os professores e a polícia, e aí tá passando na TV, né? Por que tudo isso? Os professores são assim tão perigosos? E aí
o pai diz, né? Para alguns são sim. Eles podem ensinar o povo a pensar, né? Então, tá aí a importância nossa, né? Tá aí o nosso perigo, é porque a gente, enquanto professor, a gente ensina o povo a pensar, né? A gente ensina o povo a ser crítico, a olhar criticamente para a nossa realidade, né? E aí a gente não pode, de forma alguma, abrir mão, né, desse nosso papel, né, importantíssimo na sociedade. E aí, gente, vejam, na questão do currículo de formação dos professores, a gente vai ter esses 4 saberes, né? Esses saberes aí são saberes de Tardif, tá? Ele que vai falar dos saberes docentes, né? E aí, vejam, ele vai colocar saberes experienciais, curriculares, disciplinares e profissionais. Ele vai dizer que nós temos todos esses saberes, tá? Eu deixei aqui esse diagrama que ele vai explicando direitinho, mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que, vejam, a gente vai ter aqui os saberes curriculares, de acordo com Tardif, né? A gente vai ter aqui, nesse início, os saberes curriculares, que são aqueles saberes que a gente aprende na universidade, na faculdade, tá? A gente vai ter os saberes da formação profissional, que são saberes um pouco mais amplos, que são da profissão, tá? A gente vai ter os saberes disciplinares, que são aqueles saberes, por exemplo, eu vou dar aula hoje de ciências e eu vou falar sobre o ciclo da chuva, é o conteúdo. Né? Para eu dar aula sobre o ciclo da chuva, eu preciso saber o conteúdo, não preciso? Esse conteúdo é um conteúdo disciplinar, tá? Eu preciso saber esse conteúdo específico. Ele não é didático, ele não é da minha prática pedagógica, mas ele é um conteúdo específico, disciplinar da escola, tá? E a gente vai ter os saberes experienciais, né? Que são aqueles saberes que eu aprendo na minha prática. E aí ele junta todos, ele vai englobar todos esses outros saberes, né? Ele vai estar englobando os disciplinares, os curriculares, os da profissão. Todos esses saberes, né, serão englobados pelos saberes experienciais, né? Então, o que eu aprendo, né, teoricamente, ele e a forma como eu coloco isso em prática, ele é influenciado pela minha experiência prática diária, tá? E aí, vejam, gente, a gente exige, né, precisa, né, exigir que o professor ele tenha uma ação, que ele tenha adquirido aguda consciência da realidade e sólida fundamentação teórica, que lhe permite interpretar, direcionar essa realidade, além de suficiente instrumentalização técnica para nela intervir, né? Então, eu só consigo ser esse agente de transformação, né? Esse profissional, né, que vai conduzir os meus alunos a uma consciência social crítica, se eu tiver aprendido como fazer isso, né? Se eu tiver uma consciência dessa realidade, se eu tiver uma fundamentação, uma formação sólida teórica, tá? Então, eu preciso aprender a fazer isso, né? E aí, por isso que a gente precisa ter uma formação prática, uma formação técnico-científica, uma formação pedagógica e também uma formação social-política, né? Esses 4 eixos, eles precisam estar na nossa formação, precisam ser garantidos a nós. E aí, para finalizar, gente, a prática educativa, né, essa prática institucional, ela é um traço cultural compartilhado e que tem relações com o que acontece em outros âmbitos da sociedade e de outras instituições. Portanto, o estágio dos cursos de formação dos professores compete possibilitar que os professores, os futuros professores, se apropriem da compreensão dessa complexidade das práticas institucionais e das ações aí praticadas por seus profissionais, como possibilidade de se prepararem para a sua inserção profissional, pois é uma atividade de conhecimento das práticas institucionais e ações nela praticadas, tá? E aí eu deixo para vocês, na verdade, eu estou deixando 2 vídeos para vocês, né? Eu não sei se vocês viram, mas lá no comecinho da apresentação tem um vídeo sobre a profissão docente, e aqui no final tem esse dos desafios do processo de formação dos professores no Brasil, né? Que essa é a professora Selma Garrido Pimenta, e aí ela está falando justamente desses desafios, tá?
sugiro a vocês que assistam, né? Inclusive, eu tinha mandado, eu não sei se eu mandei no grupo de vocês, do estágio de vocês, mas eu compartilhei esses dias uma palestra que ela estava dando, né, sobre a questão do fato dos professores serem essenciais, né? E aí foi bem bacana também, né? E aí vai passando por todas essas questões dos desafios, né, do processo dos professores mesmo no nosso país. Então, fica aí a dica, né, para assistir esse vídeo, tá? Gente, é isso. Alguma questão? Pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Uma coisa que eu esqueci de avisar. Vejam, algumas pessoas nos outros estágios me perguntaram o seguinte: professora, eu já estou estagiando de forma remunerada, né? Aqueles estágios remunerados. Isso vale como estágio curricular supervisionado? Não, tá, gente? Não vale. Vocês precisam fazer o estágio. E aí, principalmente se vocês estiverem em outra área, né? Tem gente, por exemplo, que está trabalhando em ONG, né? E aí está fazendo o estágio de educação infantil, né? Não vai servir, tá? Precisa ser na escola de educação infantil. Caso tenha alguém que esteja estagiando, né, de forma remunerada no ensino fundamental, tá? E aí precisa ser no ensino fundamental ou EJA, tá? Vocês podem fazer o estágio de vocês na turma que vocês, na escola e na turma que vocês já estão inseridos, tá? Mas vocês precisam sim aplicar as aulas, né? Então vocês vão ter esse momento que a professora precisa liberar para que vocês apliquem as aulas, tá? E aí vejam, só uma questão importante nessa questão da aplicação das aulas. Professora, a gente vai precisar ficar com os meninos de tipo 1 da tarde até as 5? Não, gente, tá? Quando a gente fala do plano de aula e dessa aula, a gente está falando de uma sessão, na verdade, né? De uma atividade que vocês vão fazer com essas crianças. Então, vocês podem colocar aí um tempo médio de 2 horas, tá? De atividade dirigidas por vocês, tá? 2 horas. Não precisa ser a tarde toda. Claro, o dia todo, né? O horário completo. Claro, se vocês quiserem, também pode, né? Melhor para vocês, né? Mais experiência. Mas não precisa, tá? O tempo o tempo médio da atividade é de 2 horas, tá? Fez a atividade, beleza, tranquilo, faz o registro, ok? Pronto, gente. Agora eu finalizei. Tá? Se dúvidas vão surgir, né? Como eu já falei, a gente vai tentando sanar essas dúvidas. Preparem os seminários, tá? Mandem os nomes dos grupos de vocês para que a gente consiga dividir o pessoal certinho, tá? Para apresentação no dia 14, às 7 horas, tá bom? Gente, tchauzinho. Até a nosso próximo encontro. E aí, as meninas, eu fico devendo essa informação a vocês sobre o estágio de vocês, tá bom? Tchauzinho, bom feriado para vocês. Tchau, bom feriado. Até.